Olá, papai. Olá, mamãe. Existe amizade entre pai e filho e ao mesmo tempo ele ser o educador dos seus filhos? Bom, esse é o ponto que eu tenho para passar nesse vídeo. Para quem não me conhece, eu sou o Nilton Orientas e seja bem-vindo e bem-vinda ao Papai e Mamãe Ensina. Olá, papai. Olá, mamãe. Bom, o ponto que eu quis colocar nesse vídeo é se você deve ser amigo ou não dos seus filhos na hora de você educar. Eu tenho vivido isso, minha filha já está com 6, a outra de 4 anos, e eu tenho dado bastante liberdade, tanto para conversar como para ensinar, né? E no começo, assim, quando a gente sonha no futuro dos nossos filhos, quando a gente sabe que vai ser pai ou sabe que vai ser mãe, a gente começa a ter aquela visão que meu filho vai poder contar tudo pra mim, que ele vai poder se abrir, que eu vou guardar os segredos dele, que eu vou ser companheiro dele ou companheira dela. Então você fica imaginando tudo isso e ao mesmo tempo imaginando que ele vai ser tudo, toda aquela situação vai ser a mil maravilha, que ele vai ser seu melhor amigo e que ao mesmo tempo vai te obedecer. Engano. Pelo menos o que eu tenho vivido, isso daí, certo ponto é certo, certo ponto é errado. Na minha opinião, assim, de pai, assim, que eu tenho vivido, é que um dos pais tem que ser mais rígido que o outro. Se você é casal, né? Se você é pai ou mãe solteira, a dificuldade é maior que você vai ter que conciliar isso daí, mas mas eu creio que você vai ter que ser mais autoritário do que amigo. Porque quando você você coloca a amizade em primeiro lugar, aquela imposição de pai, de mãe, imposição não, desculpa, aquela autoridade de pai e mãe vai se perdendo um pouco. Eu tenho vivido isso com as minhas filhas. Sempre que eu dou liberdade um pouco a mais delas brincarem um pouco a mais comigo, ou então a gente conversar muito, e na hora de eu dar a bronca, às vezes elas acham que, como são minhas amigas, acabam não me obedecendo. Então eu tenho visto isso, né? E certo ponto eu tenho colocado uma barreira, mas não me afastado das minhas filhas e sendo tão rigoroso. Eu também sou aquela pessoa justa, né? Então a justiça não tem nada a ver com em relação ao amigo. Ao mesmo tempo que você conversa com ela, você se impõe, você também você escuta ele ou ela, né, seu filho, e isso vai trazer uma certa amizade entre você e seu filho, o seu relacionamento, a sua interação vai ser muito boa. Mas não que você deva se tornar um amigo. O que significa amizade? É aquele sentimento que você tem um pelo outro de você poder sempre contar com ele e ao mesmo tempo eu creio assim que não seja muito assim cobrar muita responsabilidade, porque o amigo também às vezes encobre o outro para que não cause problemas para o outro, não é mesmo? Certo ponto é isso, mas é muito relativo esse conceito de amizade, né? Mas então, em relação à educação dos filhos, a gente tem que se impor mais, né? Eu sempre vi, assim, pais muito rígidos. Eu achava, assim, que era muito ruim para a educação deles, né? Porque você falava assim, pô, ele tá se afastando demais dos filhos, né? Mas hoje eu vejo, assim, como pai, que é complicado de você não ser duro também, rígido. Porque conforme a criança vai crescendo, se você não tem aquela rigidez, parece que ela vai relaxando também na hora de estudar, na hora de te obedecer. Então é complicado. Então você tem que manter essa rigidez, se você é pai e mãe solteira. Agora, se você é entre casal, um dos dois vai ter que ser mais rígido que o outro. Se os dois forem bonzinhos, talvez talvez não. Certos pais que eu vi que foram bonzinhos assim, os filhos montavam nas costas. Então é complicado. Quando os filhos montam nas costas, o pai não tem autoridade, quando chega na fase da adolescência, complica muito. Agora, se você mantém a fase rígida, eu tive mãe,
Meu pai assim, não era de bater, mas meu pai era de ficar, você via que às vezes ele tava bravo, né? Então você ficava assim, meio distante, né? Mas a minha mãe não, minha mãe já batia, minha mãe tinha era mais rígida também na educação. Então, eu sou grato a ela também por isso, né? Pela essa rigidez que eu aprendi bastante, né? Hoje em dia ela é até mais maleável, assim, na hora que eu dou bronca assim nas minhas filhas, ela fala: "Tadinha da Alexa, tadinha daí". Fala: "Mãe, na minha época não tinha esse negócio de tadinha, era chinela havaiana rolando solta, né?" Eu conheço aquele chinelo havaiana branco e azul. Sei que é mais ou menos da minha idade, você deve lembrar. Mas voltando ao assunto, é isso. O que eu queria colocar nesse vídeo era isso. Se você está na dúvida entre ser rígido e ser amigo, você tem que manter o contato de amigo nesse ponto. Seja amigo em reciprocidade. Você converse com ele normal, de forma que é, você converse as suas coisas com ele e ao mesmo tempo você escute ele. Tudo que ele tem para contar ou ela tem para contar, escute-a, sente um tempo, converse, sempre manter esse contato da conversa é muito bacana. Apesar das minhas pequenas, eu falo pequenas ainda porque são realmente pequenas, uma tem 6, a outra tem 4 anos, elas conversam, né? Então elas têm coisas para contar que vem da escola, que elas se machucaram, que elas brincaram. Então tudo isso eu coloco como importante, então eu escuto elas. Mas quando eu vejo que está ultrapassando o limite, eu sou mais duro, né, também com elas, assim, elas, por exemplo, ela, ao mesmo tempo que ela vem conversar, ela já quer montar nas minhas costas e aquele cansaço. Aí elas têm que tomar banho, têm que fazer os deveres de casa e elas acabam querendo só brincar, brincar. E se o pai não se impõe nessa hora, acaba ficando tudo maleável e tudo aquilo na cabeça dela fica: ah, o papai deixa, a mamãe deixa. Então não pode acontecer isso. Um dos pais tem que ser rígido, beleza? Bom, enfim, era isso. Então, para finalizar, entre ser amigo e ser rígido, tem como você ser um pouco amigo, mas ou amiga, né? Mas você também tem que manter a rigidez. A rigidez transforma o seu filho num caráter, eu acho, na minha opinião, um caráter positivo, porque o seu filho vai estar seguindo na linha reta, seguindo justo, se você ensinar certinho a justiça para ele. E também vai trazer autoridade para você na hora que você mantém essa relação de pai ou mãe e filho e filha, né? Porque eles vão te obedecer mais, beleza? E na relação de amigos, você vai estar mantendo essa relação de amigo na parte da conversa, por exemplo, ele vai te contar tudo, você conta tudo para ele. Evite esconder coisas que você ache que ele não saiba. Tente achar uma maneira de conversar com ele para que ele descubra essas coisas. Mesmo que seja vergonhoso, mas arranje um jeito de conversar com ele ou com ela, porque se ele achar que você está escondendo alguma coisa que é aquilo que era para ser contado para ele ou para ela também vai se sentir no direito de te esconder as coisas. Você entendeu? Então, era isso. Fica essa dica, né? Seja amigo na parte das conversas. Reciprocidade, você conversa com ele de forma amigável, tipo assim, você fala e também escuta. E seja rígido na hora de educar. Se tiver que dar bronca, se tiver que dar um beliscão, de deixar de castigo, faz. Não seja um pai também totalmente maleável. Beleza? Essa era a dica de hoje. Ser pai, amigo e responsável. Ou era. Bom, e essa era a dica de hoje. Ser pai ou ser amigo? Dá para ser os dois, mas mais pai rígido do que um amigo. Bom, vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, novamente eu falo para você, deixa aqui nos comentários um eu gostei. Se você não gostou, deixa o porquê não gostou ou alguma dúvida também, deixa aqui nos comentários. Vou ficando por aqui, um forte abraço, até o próximo vídeo e tchau!